Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Dizer que nós entramos assim no novo trimestre, estivemos assim estudando na semana passada a última lição e também praticamente o segundo trimestre, onde vimos o tema geral crescendo em um relacionamento com Deus. E então, agora entramos assim no terceiro trimestre, onde vamos ver assim a primeira e segunda carta aos Coríntios. Creio que você já adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, para junto assim embarcarmos nesta lição maravilhosa. Então, dizer que eu não me encontro tão bem assim de saúde, estou com tosse e quero pedir as orações também dos irmãos para poder assim recuperar mais cedo e continuar com as gravações. Então, vamos assim para a introdução da nossa lição deste trimestre. E a nossa lição vem trazendo aqui como introdução de que nós praticamente gostamos de escrever cartas. Ou, primeiramente, antigamente as pessoas quando queriam se comunicar, eles mandavam cartas. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, então nós agora temos as redes sociais, temos e-mails, né, e outras plataformas das quais nós podemos usar para mandar mensagem mais rápido. Então, não era diferente também na época do apóstolo Paulo, mandar cartas às igrejas. Praticamente Paulo, que foi um grande apóstolo, que antigamente era um perseguidor da igreja, mas depois que ele conheceu a Cristo, então ele passou a ser apóstolo de Jesus Cristo, como nós vamos ver ainda mais nesta primeira lição também que vamos. Então ele mandava as cartas com o objetivo de fortalecer, repreender e também encorajar os irmãos. Temos as cartas para os romanos, temos para os coríntios, né, que vamos estudar neste trimestre, temos também para os efésios, temos para Gálatas, tem também para os filipenses. Então tem várias cartas que o apóstolo Paulo vai escrevendo para diferentes igrejas para fortalecer, encorajar e outras coisas que eu disse aqui atrás. Então praticamente nesta primeira e segunda carta aos coríntios, então nós veremos aí Paulo falando sobre o pecado da igreja e também trazendo a solução. Então também iremos tirar lições importantes para nós que vivemos nesses últimos dias, para sermos assim cristãos autênticos ou cristãos verdadeiros. Então vamos para a nossa lição número 1, que tem como tema o ministério de Paulo em Corinto. Falar de ministério é mais igual a falar de serviço. Então o nosso texto-chave nós encontramos em Atos capítulo 18, versos 9 e versos 10, diz assim: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo aqui se encontrava em Corinto, e Jesus Cristo aparece em visão para ele e diz: olha, não cales. A partir desse texto, nós podemos entender que o apóstolo Paulo, neste momento, ele estava com um pouco de receio, com um pouco de medo. Então, Cristo ele aparece para fortalecer e para dizer: olha, não cale, porque se você calar, olha, tem muitas pessoas aqui nesta cidade, das quais, se não ouvirem o evangelho por meio dos seus lábios, então essas pessoas não terão como ser salvos. É uma reflexão muito grande que nós tiramos para nós, que vivemos também nessa época, que se nós nos calarmos, então praticamente veremos, né, muitas pessoas perdidas e sem ir ao céu. Então será uma tristeza muito grande no coração de Deus e também de Cristo. Quem sabe daquele vizinho que você convive com ele todos os dias, mas que você ficou calado durante todo muito tempo. E aquele vizinho pode morrer, nesse caso, se for um vizinho que não aceitou a Cristo, e ele pode se perder. Lembrando também que Deus já disse que nós somos atalaias. E se nós nos calarmos, enquanto sabemos da verdade, podemos salvar aquela pessoa. Se apenas nós abríssemos a boca para poder transmitir palavras de esperança, palavras de Deus, então praticamente nós seremos cobrados dessa covardia, né? Porque também Apocalipse 21, verso 8 diz isso, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, a nossa lição, nessa lição número 1, fala aqui de um homem chamado William Carey, que foi praticamente um missionário muito conhecido. Ele era americano. Então, diz aqui a história que ele costumava dizer, deixa eu ler aqui, a luz de frente está mesmo, né, me focando muito. Então, que tal? Aqui no meio? Agora aqui, né? Aqui. Tá bem. Obrigado. Então, este homem chamado William Carey, ele então costumava com, ei, mano, essa luz aqui tá brilhando muito, sabe? Então, este homem chamado William Carey diz aqui que ele costumava dizer que conservava sapatos para pagar as despesas, mas que seu verdadeiro ofício era ganhar pessoas para Cristo. Então, Guilherme Carey, né, ou William Carey, aliás, ele foi um homem muito grande. Ele tinha seu ofício, mas
o maior ofício que ele tinha era de ganhar almas. Então, nesta semana, praticamente, nós vamos conhecer assim o ministério do apóstolo Paulo em Corinto, ou aos Coríntios. Então, vamos ver aqui também que Paulo foi um dos homens que praticamente a sua mensagem ela era cristocêntrica. Ou seja, a mensagem dele não baseava-se nas filosofias humanas, nem lembrando que o apóstolo Paulo, na época que viveu, existiam lá muitos filósofos, mas ele preferiu agora pregar a mensagem de Cristo, como vai dizer ele mesmo em 1 Coríntios 2, versículo 2, que não se propôs nada a saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Então vamos ver aqui a nossa lição, na primeira parte, onde vemos aí Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Vamos ler aqui alguns textos interessantes, né? Começamos aqui com 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostenês. Então, temos este primeiro versículo, e o segundo versículo que a lição pede para que nós possamos ler é Romanos 1, verso 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, temos esses dois textos de Romanos, de 1 Coríntios 1, verso 1 e também de Romanos 1, versos 1. E a nossa lição pergunta: quais dois aspectos do ministério de Paulo são destacados nesses textos? Eu respondi aqui dizendo que Paulo foi chamado por Deus e enviado como apóstolo de Jesus Cristo. E ele mesmo também vai completar que eu não fui chamado por homem, eu não fui escolhido por homens, mas sim escolhido por Deus para poder assim avançar com o evangelho de Jesus Cristo. Então, nesta parte aqui, nós podemos entender que todo o trabalho que Paulo fez ao longo do tempo não foi porque ele era muito sábio, não foi porque ele era assim um grande, né, talvez um grande conhecedor, né? Ele era praticamente fazia o trabalho que ele fazia porque Deus havia lhe chamado. E uma pergunta aqui muito interessante é: qual é o seu chamado? Você tem certeza do seu chamado em Deus? Então, se ainda não tem a certeza, hoje é dia de você descobrir qual é o seu chamado. Porque todos que Deus tem chamado para se unir ao seu povo nesses últimos dias, Deus tem praticamente um chamado, alguma coisa para você poder fazer. Como estamos a ver aqui, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para o ministério do apostolado. Então, ele não foi um homem chamado por homens, não foi um homem escolhido talvez aí pela sabedoria humana, mas sim foi o homem escolhido por Deus. Interessante é que nos últimos dias, né, os dias que vivemos, existem muitas pessoas que se levantam e se chamam de apóstolos, outros chamam-se de profetas, outros se chamam de evangelistas. Quer dizer, cada pessoa acorda, não sei o que sonhou ontem, acorda já falando que é profeta, acorda falando que é apóstolo. Mas a minha pergunta para você que talvez tenha levado esse título para ti, sem mesmo ter uma confirmação de Deus, é: você tem a certeza que é Deus mesmo que te deu esse chamado de apóstolo, de profeta ou evangelista? Então é necessário você refletir, porque nós não podemos pegar o título para podermos achar ou nos exaltar, porque o que está mais agora é isso. As pessoas levam esses títulos para poderem se mostrar que eles são grandes diante dos outros. Mas Deus já disse que nós não devemos buscar a grandeza do homem ou a grandeza humana. Nós precisamos ser menor para sermos grandes diante de Deus. Então nós temos que ter a certeza do nosso chamado para trabalharmos de uma forma eficiente. Então temos a outra parte aqui da nossa lição que diz de Atenas a Corinto. Então praticamente Paulo era um homem que fazia viagens missionárias. De acordo aqui com Atos dos Apóstolos, vai dizer que o apóstolo Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias. Então nesta viagem, por exemplo, que nós encontramos aqui de Atenas a Corinto, encontramos que Atenas era uma cidade muito conhecida, uma cidade também de muitos sábios, aliás, de muitos filósofos, né? Por exemplo, tinha um grupo lá chamado Epicureus, que foram seguidores de Epicuros, e vários outros. Então, o apóstolo Paulo ele chega nessa cidade de Atenas e, de acordo com Atos capítulo 17, versículo 16 a 34, vai nos falar que o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá, viu que toda a cidade estava entregue assim à idolatria. E ele ficou tão indignado que então ele procurou uma oportunidade para poder pregar a mensagem. E ele então foi anunciando a Jesus Cristo e praticamente toda a cidade ficou agitada, né, ouvindo aquela mensagem e desejaram ouvir mais em alto e bom som e pegaram então o apóstolo Paulo para um lugar chamado Areópago. Areópago praticamente era um lugar onde as pessoas discursavam, né, vários discursos. Era como se fosse um palco. Então o apóstolo Paulo ele sobe no Areópago e vai assim anunciando o Deus criador dos céus e da terra e ele finaliza falando de Jesus Cristo e também da ressurreição dos mortos. E isto praticamente acabou dividindo aquelas pessoas. Uns creram na mensagem, os outros ridicularizaram, praticamente
né, a mensagem de Paulo teve essas duas reações. Assim também tem acontecido, né, nos últimos dias, ou desde sempre. A mensagem do Evangelho, ela traz duas reações. Ou você aceita e vive a mensagem, ou você fica contra esta mensagem. Então não há neutralidade, né, naquilo que é a questão do Evangelho. Então o apóstolo Paulo ele prega nessa cidade e ele consegue ganhar assim algumas pessoas. Então depois daí, o apóstolo Paulo então ele parte agora para Corinto. E a nossa lição também vai nos pedir aqui para lermos o livro de Atos, capítulo 18, versos 1 até o versos 11, e depois tem a pergunta: o que Paulo fez ao chegar a Corinto e durante toda a sua permanência na cidade? Então, praticamente o apóstolo Paulo ele chega lá e encontra um casal, né, Priscila e Áquila, e que esses dois tinham a profissão de fazer tendas. E o apóstolo Paulo também tinha a mesma profissão, e ele então ficou fazendo tendas com ele. E não só, ele também se entregou à dedicação à pregação do Evangelho. Então, a nossa lição diz que Paulo foi a Corinto em sua segunda viagem missionária. Lucas nos informa que ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Então, para dizer que o trabalho que o apóstolo Paulo tinha de fundar assim uma igreja em Corinto era muito grande. Ele ficou 1 ano e 6 meses. Assim, tem exigido o trabalho missionário. Uma dedicação completa para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Então, esta parte que nós vimos aqui, né, Paulo viajando de Atenas para Corinto. Então, o apóstolo Paulo realmente foi um homem de muitas e muitas viagens missionárias. E só trazendo um detalhe, as viagens naquela época não eram fáceis, né? Era normal andar talvez uma semana para chegar para Corinto, ou 14 dias. Eram quilômetros muito grandes que o transporte, né, naquela época se usava muito o barco ou também cavalos. E quem usava até muito mais esses cavalos ou transportes assim mais, né, consideráveis, eram pessoas que tinham. Então, para a época de hoje que vivemos com o desenvolvimento da tecnologia, praticamente nós hoje vivemos na época de velocidade. Hoje você pode chegar, por exemplo, para o Brasil em 10 horas do tempo. Quer dizer, as pessoas já conseguem chegar no mesmo dia nas suas viagens. Mas há muito tempo levavam semanas ou até mesmo meses. Então, o apóstolo Paulo foi um homem que sacrificou-se bastante. De vez em quando ele andava a pé de uma distância para o outro para poder assim fundar uma igreja. A nossa lição agora vai falar sobre a cidade de Corinto. Como era a cidade de Corinto? Vamos ler aqui alguns versículos. Atos 18, versos 1 até o versos 3. Diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então temos também outro verso, que é 1 Coríntios 5, versículo 9 até o versículo 11, onde também encontraremos aí as seguintes palavras: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, idólatra ou maldizente, ou beberão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Então, temos também 1 Coríntios 8, versículo 4, vai dizer: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então a nossa lição pergunta: a partir desses textos, o que podemos concluir sobre a economia, a moralidade e a vida religiosa de Corinto? Primeiro, na questão da economia de Corinto, Corinto era uma cidade, era um centro comercial. Havia muitas pessoas que vinham naquele lugar para fazer esses seus comércios. Então podemos resumir e dizer que Corinto era uma cidade próspera, falando economicamente falando, né? E também, agora uma outra parte, na questão da moralidade, Corinto estava praticamente entregue à imoralidade sexual. Como o apóstolo Paulo disse que não devem se associar com pessoas que se prostituem. Então a prostituição naquela época era muito grande. Tanto é que existiam sacerdotisas, né, prostitutas, que tinham lá, eram sacerdotisas prostitutas, que se dedicavam aos templos pagãos. E a última parte aqui da nossa lição que pergunta sobre a questão da vida religiosa. A vida religiosa também estava fora dos parâmetros de Deus.
A cidade de Corinto ela estava toda entregue aos ídolos, ou seja, eles eram pagãos. Então, praticamente, o apóstolo Paulo ele tinha um desafio muito grande de poder pregar a mensagem do evangelho a essas pessoas. Né? Então, já falamos aqui sobre a cidade de Corinto e mais outros detalhes aqui que vai a lição, né, acrescentando, dizer que praticamente a cidade de Corinto ela foi destruída por Roma em 140 a.C. e depois, ou seja, em 146 a.C. e depois reconstruída como colônia romana por Júlio César em 44 a.C. Lembrando que os anos naquela época eram contados de uma forma decrescente. Então, se estás a gostar dessa exploração da lição, deixa aí o seu comentário, seu gostei e também traga as suas observações. Vamos então para a penúltima parte, né, da nossa lição, que vai falar sobre muita gente nesta cidade. Lembrando agora que é Deus, é Jesus, aliás, que veio para Paulo e disse: olha, eu tenho muita gente nesta cidade. Eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Então é necessário você pregar o evangelho com coragem. Então, essa parte aqui vale a pena ressaltar que, como evangelistas, como missionários, como pastores, você que está vendo esse vídeo, quero acreditar que você sabe dizer que é um trabalho muito grande anunciar o Evangelho. Não tem sido fácil. Você prega a mensagem do Evangelho, encontra os que se opõem, encontra aqueles que ridicularizam, zombam. Então, às vezes tem sido até muito difícil, né, continuar com o ministério. Por quê? Você encontra oposições e até com vontade de desistir. Não mais anunciar o Evangelho, porque você vê que, olha, eu estou anunciando uma mensagem tão boa, uma notícia tão boa, mas que as pessoas não queriam ouvir. Então vem aquele desânimo, que olha, não, vale a pena voltar atrás. Vale a pena parar desse negócio de anunciar o evangelho. Não está a trazer bem assim, né, lucro, entre aspas. Não está a trazer um bom proveito para mim, para a minha vida emocional, para a minha vida mental. Mas olha, é mesmo o apóstolo Paulo, depois que vai escrever também a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então quer dizer que nós não podemos ter vergonha de anunciar o evangelho, nem medo, mesmo que haja oposições. E é bom, porque isso mostra que realmente a mensagem é verdadeira. Nem sempre devemos esperar que as pessoas aceitem a mensagem. Teremos que encontrar pessoas que neguem, teremos que encontrar pessoas que se opõem, pessoas que zombam. Não que seja isso da vontade de Deus, mas que existem corações endurecidos, como o Faraó, que não querem aceitar a mensagem do Evangelho. Mas o que nós não podemos fazer é desistir de proclamar o Evangelho de Cristo nesses últimos dias que nós estamos. Muita gente tenho nesta cidade. Jesus disse para Paulo naquela época, mas também diz para nós hoje. Muitas pessoas tenho nesta zona onde eu estou, 3 tanques. Muita gente tenho nesta zona. É só selecionar a zona que você está. Deus tem muitas pessoas que Ele quer salvar. Então, pare de ter vergonha, pare de ter medo e pare de ficar a alimentar os seus sentimentos. Saia e cumpra o seu chamado que Deus fez para ti nesses últimos dias. Então, Jesus, Ele nos convida. E temos aqui, por exemplo, o livro de Isaías 41, versículo 10. E vale a pena ler este livro. Isaías 41, versos 10, vai falar assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Palavras do Senhor. Não temas, é o que Jesus diz. Não tenha medo. Continue anunciando a mensagem. Tem muita oposição? Não volte atrás, porque no meio da oposição há sempre uma pessoa que quer ouvir o Evangelho. Então temos que avançar com ânimo. Cristãos, avante, assim como nós cantamos no hino 344. E a nossa lição pergunta aqui, né, diz assim: quais promessas preciosas esse breve verso nos oferece? Como essas palavras devem impactar sua vida diária? Então essas palavras de Deus, elas nos oferecem esperança, nos oferecem conforto. E afinal, que nós estamos sozinhos na missão, estamos com o dono da missão. Como ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo, ele não nos deixou, ele continua estando conosco até os dias de hoje. Muito bem, então avançando aqui, na quinta-feira, temos aqui como título da lição, as cartas de Paulo aos Coríntios. Existem vários textos aqui, e a lição pergunta, com base nesses textos, por que Paulo escreveu cartas aos cristãos de Corinto? Bom, primeiro é que a igreja de Corinto ela estava a enfrentar vários problemas. Era o problema da prostituição,
E isso não estamos a falar de pessoas de fora. Eram pessoas que estão dentro da igreja, mas que viviam na fornicação. É por isso que ele vai escrever aí dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele também vai escrever esta carta com o objetivo também de responder algumas perguntas que os irmãos tinham naquela época sobre a questão do casamento, a questão de ficar sozinho, nesse caso que é chamado de celibato, não casar, a questão mesmo do matrimônio em si também, para resolver os casais que estavam lá, e mais outros assuntos. Então, para instruir, para corrigir, para repreender dos problemas que haviam naquela época. E também ele vai dar ênfase na questão também do amor entre os irmãos. Então, praticamente, a carta aos Coríntios não foi por acaso. Foi porque Paulo foi, né, notificado primeiramente com uma das famílias daquela cidade que Corinto praticamente estava de uma forma dividida. A nossa lição até traz uma reflexão. Não seria isso também daquilo que nós estamos a viver nos últimos dias? Porque a lição diz que aqui existiram várias abordagens que Paulo fez, que eu já mencionei aqui alguns, né? Como, por exemplo, casamento, divórcio, celibato, alimento sacrificado aos ídolos, conduta no culto, uso de dons espirituais e má compreensão sobre a ressurreição. Então, esses são os assuntos que a igreja de Corinto precisava entender de uma forma eficaz. E agora, será que não seria esse também o problema que nós estamos a passar nos dias de hoje? Claro, temos muitos problemas semelhantes aos de Corinto, ou aos irmãos que viviam em Corinto. Hoje encontramos também a questão do casamento, né, que muitos acabam saindo fora. E o apóstolo Paulo até advertiu mesmo nessa carta aos Coríntios, que não vos prendais a um jugo desigual. Encontramos isso hoje. Encontramos também a questão de divórcio. Existem muitas pessoas que estão a divorciar no meio de cristãos, no meio adventista também. Divorciando, né, pessoas, como diz aqui também a nossa lição, a questão do alimento sacrificado aos ídolos, né? Nesse caso, podemos não falar assim ídolos tão como tinha naquela época, mas existem ídolos hoje. Pessoas que colocam coisas em primeiro lugar, como o futebol, por exemplo, é um ídolo que muitas pessoas têm, cristãos até, que jogam futebol, competição, uma coisa que não deveríamos fazer, porque a nossa missão na Terra aqui não é para ficarmos a nos divertir, mas sim para gastar a nossa vida na pregação do Evangelho, levando o nome de Deus mais avante. E também tem a questão do conduta no culto, que é a questão da reverência. Quantas igrejas hoje? Existem cristãos que não têm mais reverência com a casa de Deus. Estão na igreja, enquanto a pregação está a soar, está lá no Facebook, está no WhatsApp, Instagram e outras plataformas da rede social. Quer dizer, as pessoas hoje perderam o senso da reverência, o senso da santidade diante de Deus. Não há uma boa conduta no culto. Então, o apóstolo Paulo, ele advertiu aos irmãos de Corinto que eles deveriam ter uma conduta muito boa. Temos também o uso dos dons espirituais. Quantas pessoas hoje têm dons espirituais, mas que acabam inteirando, ou mesmo, ao contrário, ou também acabam se exaltando. Só porque talvez canta bem, prega bem, evangeliza bem, a pessoa acaba se exaltando. Então nós devemos usar bem os nossos dons espirituais e a má compreensão sobre a ressurreição. Para nós hoje podemos trazer de quantos cristãos hoje, mesmo até no meio adventista, creem agora na imortalidade da alma. Já não acreditam mais que haverá uma ressurreição assim, fisicamente falando, mas que haverá aquilo, né, chama-se imortalidade da alma, a alma sai e vai para o céu. Isso também está afetando os dias de hoje. Então, amados irmãos, nós temos vários problemas hoje. É a questão de modéstia cristã também, que está praticamente em um nível muito alto. É a questão também sobre a reforma de saúde, também que é um assunto muito debatido, mas que pouco procuram entender por si, estudando os livros. Então, irmãos, são vários assuntos que, como cristãos, eu acho que cada um de nós temos que examinar a nós mesmos. Ou seja, temos que ir por nós, examinar e ter a certeza daquilo que Deus falou para nós nesses últimos dias. Então, no estudo adicional, agora temos aqui que, em sua pregação do Evangelho, em Corinto, o apóstolo seguiu um método diferente do que caracterizara seu trabalho em Atenas. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o apóstolo Paulo, lá em Atenas, ele usou muitos argumentos, mas agora para Coríntios, e ele, desde aquele dia em diante, ele passou a dizer: agora eu quero somente pregar a Cristo. Eu não quero ficar usando muitos argumentos elaborados, discussões. Não, eu quero pregar a Jesus, como está na palavra. E é isso que nós devemos também fazer nos dias que vivemos. Devemos evitar muitos debates, muitas discussões e estar mais ligado a Jesus. Porque afinal, a Bíblia ela não foi dada para ser debatida. A Bíblia não foi dada para ser discutida. Não estou a dizer que não existem alguns momentos que nós temos que praticamente trazer luz aos outros. Mas que
não devemos ter aquele espírito debativo, né? Ou aquele espírito que leva as pessoas a estudarem a Bíblia somente para poderem debater. Deus não quer que façamos isso. Devemos estudar a Bíblia para que ela possa transformar o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Então, amado irmão, nós chegamos ao fim da nossa lição e quero assim lhe agradecer por ter acompanhado esta lição maravilhosa. E aqui, então, demos assim a introdução à primeira lição deste trimestre que nós entramos, o ministério de Paulo em Corinto. Então, podemos também dizer o ministério de Albino em Dondo, ou o ministério de João em Yamatanda, o ministério de Joaquim, talvez em Marumeu. Então, são vários, nós podemos aplicar isso para nossos dias. Deus nos chama para que nós tenhamos um ministério, um serviço que Ele nos deu mesmo. Então, lendo o último verso, em que praticamente é o verso áureo, diz que, a última parte diz que muita gente tem necessidade, não te cales. Então, Deus deseja que você não cale, mas proclame em alto e bom som. Toque a trombeta para anunciar assim a vinda de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aí o seu gostei.